Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E no episódio de hoje teremos pauta? Acho que não. Nós vamos falar um pouco sobre tudo, é o apanhadão do Raposo. Sim, eu criei esse nome agora. Apanhadão do Raposo. Então vai ter notícia, vai ter comentário aí de notícia, vai ter eu comentando uma nova ideia de projeto, mais um pra me comprometer e me lascar, porque vocês vão me cobrar. Quem ouve vai me cobrar, eu tenho certeza disso. Mas é isso, galera. Eu tô fazendo isso hoje aí pra gente começar, né, esse meio de semana, aproveitar um mini momento de respiro, porque eu vou cumprir a minha promessa de termos um episódio de Obra Nacional essa semana. Vou acabar fazendo isso aos 45 do segundo? Com certeza, mas teremos, tá bom? Mas em todo caso, gente, eu vou pedir que vocês se acomodem, né? Se você já tá ouvindo isso pelo YouTube Music, já deixa lá sua inscrição, já ativa o sininho, já deixa o seu like, e se quiser também já deixa um comentário, um oi. Se você tá ouvindo isso pelo Spotify, também ativa o sino, já se inscreve, e também já deixa o seu oi. Se você está ouvindo isso por outro agregador, se ele tiver aba de comentário, comenta. Se ele não tiver, se inscreve e seja muito bem-vindo. Se você já é ouvinte de longa data, eu me perdi. Se você já é ouvinte de longa data, também seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar com você e falar com você, meu querido ouvinte. Então, vamos lá. Vamos lá que eu vou começar hoje essas pautas. Tem muita coisa para falar, por incrível que pareça. E eu vou começar falando de evento. Sim! Primeiro evento, eu vou falar de dois, mas especificamente, tá bom? E eu vou meio que aos pouquinhos, assim, vou tentar ir pum. Mas só que eu vou fazer uma linha cronológica maluca, porque eu vou vir num evento que vem no segundo semestre, no meio do segundo semestre, e um que é no começo. Então vocês já vão entender. Tá, o primeiro evento que eu vou falar é o GBSP, que é um evento aí, ó, show. É um evento para quem gosta de colecionar quadrinho, para quem procura raridades, para quem quer conhecer a vibe do colecionismo e quer conhecer bons artistas nacionais, tá? O pessoal do GBSP na semana passada anunciou nas redes sociais a data da 5ª edição do evento. O evento aí ele tá marcado para ser nos dias 12 e 13 de setembro, no local que, cara, já virou local do evento. Local tradicional, assim como, pra mim, pelo menos, setembro é mês de GBSP. Já é cravado, entende? A primeira edição foi em 2021, né? Em 2022 tivemos outra, em 2023 tivemos outra. Não, foi de 2022, eu me perdendo, volta. 2022 nós tivemos a primeira, 23 a segunda, 24 a terceira, 25 a quarta, e neste ano estamos tendo a 5ª. Com exceção da de 2022, que foi no Nikkei na Vila Maria, eu acho que é o Nikkei na Vila Mariana, posso estar enganado, não lembro o nome. Da segunda edição em diante, todas as edições foram no Bunkyo, na Liberdade. Fica ali na São Joaquim, cara, é bem perto do metrô. É um lugarzinho show para vocês irem. E assim, todas as edições foram lá e todas as 5 edições, né? Assim, as 5 edições foram em setembro. Da segunda até a 5ª foi do Bunkyo, a primeira foi lá na Vila Mariana. Mas ainda assim, ele é um evento que pra mim, tipo, depois da segunda edição ele já tava ali meio que, tá ali ó, pra se consolidar no calendário. E agora que a gente já tá batendo 5 edições, eu já posso falar, tá cravado, cara, cravado! Chama o VAR, tá cravado. É pra setembro. Setembro é mês de GBSP e os caras vêm aí de novo com mais uma edição que com certeza vai ser muito boa. Eu estive em todas, até o presente momento, espero estar na 5ª também. Porque assim, ele é um evento que é gostoso de ir, porque você sente uma vibe muito rolês mais antigos, entendeu? Rolês mais classudos, vamos colocar assim. Que é aquele rolê que você vai pelo colecionismo, você vai pra fuçar pra achar alguma raridade, vai pra conversar, né, trocar ideia com o pessoal que gosta de quadrinho, dos mais variados segmentos. E como eles têm uma área muito legal de artista independente, então você acaba encontrando algumas artes muito bacanas e conhecendo os artistas muito legais. Então, assim, é um evento que eu gosto bastante, eu tenho um carinho muito grande, assim, todas as edições do Steve, todas têm um bom conteúdo, tá? Por mais assim, simples que seja, tem algum conteúdo, eu não deixei de fazer. Então, assim, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o GBSP, vai caçando aí no meu feed do Instagram, que vocês acham.
Tem um episódio do comentando sobre o GBSP de... eu não lembro qual edição, mas tem um sobre. Eu não vou lembrar, mas tem. E esse ano eu estarei lá, com certeza, e eu já indico desde já, gente. Logo mais eles já devem anunciar as vendas aí dos ingressos e tudo mais. Fica de olho lá na página do GBSP, porque eu garanto pra vocês que vocês vão curtir o evento. É um evento muito bacana. Beleza? Passado o GBSP, vamos falar de outro evento, porque agora vocês vão entender, né? Que também é outro evento que é figurinha carimbada. E mais do que figurinha carimbada, esse segundo que eu vou falar, ele é em julho. É evento que, se eu não estiver enganado, o pessoal do evento, se ouvir isso, me corrija se estiver errado, já se encontra presente, inclusive no calendário de eventos da Prefeitura de São Paulo. Que é um evento que todo mundo às vezes fica esperando, porque esse aqui é um dos grandes eventos do circuito, né? Não desmerecendo nenhum outro evento. Mas assim, existem eventos e eventos. Pra mim, né, eu falo do GBSP, que ele é um carimbado no calendário, porque pra mim é um evento que eu gosto, eu acho legal. Só que aqui é um evento que muita gente que eu conheço do meu círculo, que não é tão colecionista e tal, eles conhecem, eles sabem que existe. E eu conheço pessoas, inclusive, que ficam, ai meu Deus, eu queria ir, nunca fui, né, e tudo mais. Que é o Anime Friends, né, gente? Anime Friends tá chegando aí esse ano. A edição deste ano vai dos dias 2 ao dia 6, ao dia... Isso, do dia 2 ao dia 6 de julho. Deixa eu só confirmar pra ver se é isso mesmo, porque eu tô aqui falando e tô com a página aberta. 2 a 5, desculpa. Erro porque eu tava vendo uma postagem e na postagem tava aparecendo o 5, tava aparecendo um 6. Mas é do dia 2 ao dia 5 de julho. Os ingressos já estão à venda, então assim, você que tá ouvindo isso, não vai ter link aqui embaixo, só vai ter a página. Porque a única coisa que eu vou colocar, e sou muito honesto com vocês, é o link das páginas de Instagram, para vocês irem lá para as páginas de Instagram, conhecer, né, no caso de BSP, no caso do Anime Friends, se você não se inscreve, ir lá dar uma olhada nas atrações que já estão lá constando. Mas assim, link dos ingressos lá na página do Anime Friends você consegue comprar. Quando o do GBSP abrir, você consegue comprar do GBSP também. E é isso. Tá, mas assim, no caso do Anime Friends, já tá com ingresso aberto, venda de ingresso aberto. O primeiro lote, pelo que eu verifiquei um tempo atrás, já tava com 90% esgotado. Então, se você quer pegar num preço legal, corre para pegar agora. Porque depois vai aumentar e a gente chorar, eu não tenho dinheiro. Você podia ter pegado na hora. Beleza? E sem contar que não bastou abrir a venda do ingresso, já anunciaram 3 atrações pro evento. Né, a primeira, e assim, das 3, sou muito honesto em dizer que o único, quando eu vi assim, eu bati os personagens do cara assim, eu falei, putz, fiquei interessado, foi o voice actor, que é o Ryusei Nakao, que é o voice actor, né, a voz original do Frieza, Mayuri, o Caesar Claw de One Piece. Então assim, é um voice actor grande, né? Inclusive aí, ó, Mayuri, velho. Frieza e o Mayuri, pra mim, assim, são dois, assim, que eu falo, gente, a voz japonesa dela é muito poderosa, né? O voice actor, que é o ator de voz original. Tá? E é bom já deixar isso claro, vou cagar a regra muito grande aqui. Existe uma diferença muito grande entre ator de voz e dublador, tá bom? O ator de voz é aquele cara que ele é a primeira dublagem. É ele a primeira voz daquele personagem. Então, por exemplo, vou pegar exemplos brasileiros. Irmão do Jorel e Turma da Mônica. As vozes que são as vozes que a gente ouve aqui no Brasil desses dois são as vozes, os atores de vozes. Porque eles criam os trejeitos dos personagens, por mais que já exista uma base, é eles que no timbre de vai pra fazer aquela toda a interpretação, entendeu? Quando é exportado para fora, quem vai pegar esse material, que nem Turma da Mônica tá no Japão, quem pega no Japão, aí sim é um dublador, entenderam? A mesma coisa aqui, eu não vou chamar o Ryusei Nakao de dublador, porque ele é um dublador, mas ao mesmo tempo aqui nesse caso, ele está sendo apresentado como um seiyuu, ou um voice actor, beleza? Um ator de voz, porque ele é a voz original do Freeza, é a voz original do Mayuri, do Caesar Claw e por aí vai. Então assim, é uma atração que eu achei interessante. E dos 3, assim, é a única que eu realmente tenho um conhecimento. Que fique muito claro. Ele vai estar presente nos dias 3, 4 e 5. Tá? Nós teremos os intérpretes do Cybercop. Não, eu sei o que é, não assisti ainda, devo assistir em algum momento na minha vida, tá? Mas assim, não sou tão... Não vou falar aqui porque senão vai parecer etarismo. Mas eu não estou ainda nessa parte de saber exatamente o que é um Cybercops. Mas eles também estarão em todos os dias do evento, tá? Os 2 atores aí que foram anunciados.
E já teve a primeira atração musical, que é a Hanabi, que, tipo assim, tem uma amiga minha que surtou muito quando viu. Só que a apresentação da Hanabi, ela ficou pra sexta-feira, dia 3. Então, assim, pra quem vai no dia 3, já vai preparado pra ir pra um show que provavelmente vai ser muito top. Eu vou ver Hanabi pra ver se eu se eu dou um jeito de ir no dia 3 e ver esse show. Mas admito que eu fiquei muito interessado e eu gostei bastante dos anúncios. Foram tipo 3 anúncios para agradar a todos os públicos, né? A gente tem uma pessoa ali que é uma voz que obviamente vai puxar um público muito grande para os palcos, né? O pessoal do Cybercop, pra galera do Tokusatsu aí já veio bem legal. E a gente tem o primeiro show de música. E é certeza que daqui, né, das próximas semanas, porque o Kuroda, na data que eu tô gravando isso, que é no dia 10/2, tô até dando data pra vocês. Na data que eu tô gravando isso, teve um vídeo do Anime Friends com o Kuroda, e o Kuroda já mencionou que provavelmente a gente vai ter, mas eu não sei, entre essa semana e a próxima. Ele meio que puxando já o engajamento para termos esses anúncios. Mas muito provavelmente ao longo desse mês, até o final do mês, a gente deve ter mais alguns anúncios. Então, assim, pra você que tá esperando, ai, não sei, o que eu vou te orientar? Se você puder, depois do dia que já pegar seu ingressinho para garantir pelo menos o dia que você quer ir, vai fundo, entendeu? O que vier depois, se anunciar uma coisa num dia que você quer, que é uma coisa que você gosta e você não comprou o ingresso, aí fica mais fácil. Porque você não vai ter 2 gastos, você vai ter só um, e mesmo que seja o segundo lote. Agora, se você ficar esperando, se você ficar aí, ó, dormindo no ponto, você vai rodar. Então, pega bem isso e já vai aproveitar. Entendeu? Sem contar que ano passado eu estava lá na Anime Friends, todo serelepe pimpão, fazendo cobertura do evento. E, mano, no meu perfil tem foto dos shows que eu fui, que foram 2 que eu estava extremamente focado para ir, que era do Scandal e do Ash da Hero. Eu estava lá, eu gritei, eu cantei junto. Eu vi o vocalista do Ash da Hero quase do meu lado, porque teve uma hora que ele desceu da grade. Então, tipo assim, Anime Friends é um evento que a cada ano que passa, ele vem se tornando ali mais cultura pop geral, tal da Ásia, e eu tô achando isso muito interessante. Tô gostando dessa parte deles investirem cada vez mais também em personalidades de tokusatsu, em atores de voz japonês. Isso é muito legal porque atrai um público mais diferenciado, né? Não que o público entender. Quando eu digo mais diferenciado, tipo, é mais amplo. Eu queria dizer mais amplo, mas eu acabei usando mais diferenciado. Mas a gente atrai um público mais amplo, um público que tá atrás de conteúdos que não fiquem só, ai meu Deus, só aquele negocinho, tal, aquele negocinho mais básico. Então isso é muito legal, ver o crescimento do evento, e pra mim isso é muito bacana. Eu tô curiosíssimo para ver quais são os próximos anúncios. E assim, gente, os 2 eventos que eu falei aqui, quem puder vai em ambos. Ai, Paulo, mas, cara, mas você não tem... Cara, eu acho os 2 legais, são propostas diferentes e são propostas que sim, dentro do que é esperado, funciona muito bem. Então assim, irmão, vai fundo em cada um deles aí e aproveitem. Beleza? Quadro de eventos aqui nesse momento minimamente fechado. Volto com atualizações assim que não somente esses, como os outros eventos que temos, anunciarem coisas que eu acho interessante. Tô brincando, acabou o episódio ainda não. Fica aqui. Para. E agora a gente vai falar de polêmica. Eu vou pegar aqui o que tá do HQ Barata, que foi onde eu achei. Mas eu quero comentar uma notícia que saiu nessa semana. Entre o final da semana passada e começo dessa, que é um levantamento que a Bookinfo fez. Que a Bookinfo fez um levantamento, né, para verificar referente ao cenário de quadrinhos no Brasil, e ela percebeu uma coisa que, assim, de certa forma, para quem já presta atenção na cena, já estava meio que dando sinais. E só se confirmou. Tá? Segundo o levantamento da Bookinfo, quase metade dos leitores leem mangá. A fatia maior do mercado atualmente ela está com mangás, seguido por obras infantis, HQs em geral, e super-heróis ela está com a menor fatia. Vamos falar isso em numeração. Tá? Segundo esse levantamento da Bookinfo, 46,7% dos leitores atualmente consomem mangás, 35% desse mesmo público, né, do público leitor, consomem HQs infantis, 10,9% HQs gerais e 4,9% consome HQ de heróis. Paulo, significa que quando ela tá morrendo, mangá espelho. Vamos parar, calma, não se exalte. Vamos conversar um pouco sobre isso.
Então, porque é uma tendência que, assim, como eu disse, já era perceptível. A maior prova disso é quando você ouve as editoras comentando das tiragens de mangás, porque muitas editoras comentam, tipo assim, tem muito mangá sendo reimpresso. Tem título que a gente olhava e falava, será que vai estar vendendo bem? E tá sim se vendendo bem. E o fato de muitas editoras hoje em dia estarem focando até mais em não deixar buracos na prateleira, prova que há uma tendência de consumo muito boa para mangá. E Paulo, mas é porque mangá é superior. Não necessariamente, tá? Então vamos bater um papo, assim, opinião minha sobre isso. Referente a esse ponto, gente, super-herói não é que ele vai morrer, mas a gente tem um problema muito grande que é a gama de material de super-herói, ela é muito, com várias aspas, limitada, se a gente for pensar. Além de serem, em alguns casos, produtos até mais caros, dependendo do que HQs em geral. A gente tem materiais clássicos saindo, muitos. Só que tem alguns materiais clássicos que estão saindo por um preço extremamente exorbitante, tipo, de herói, tipo, heróizinho, né? E ao mesmo tempo que a gente tem esse material clássico saindo, a gente tem muita mensal. Então, assim, e querendo ou não, são produtos que não apetecem tanto o leitor, né? Não é o fato de, ai meu Deus, o mangá ele é superior. Não, tá? O quadrinho, ele realmente é uma coisa que ele se cria e ele não vem assim. Ele vinha numa crescente muito interessante na questão de super-herói por conta do cinema e tudo mais. Mas assim, hoje em dia o pessoal ele quer ler um mangá, ele quer ler uma coisa que talvez seja mais dinâmica, né? O novo público ele procura um material que sai mais em voga. Se na minha época o que estava muito em voga era super-herói, quer seja pelos conteúdos de desenho, pelos conteúdos multimídia e tudo mais, hoje em dia a gente tem um conteúdo em voga muito forte de anime e mangá. Não tem um lugar onde esses personagens não estejam, né? Meu sobrinho de 8 anos mesmo, ele assiste Dragon Ball, ele assiste Beyblade X, entende? Ele tem um consumo muito grande de anime, talvez por influenciar em alguns pontos, sim, mas ainda assim ele consome muito isso por livre e espontânea vontade. Eu falo pra vocês tranquilamente porque eu, por exemplo, nunca indiquei pra ele Boruto, e o menino tá maratonando Boruto, em louco. Eu nunca indiquei pra ele, por exemplo, Dragon Ball. Ele achou Dragon Ball na HBO Max e ele começou a assistir. Ele quer assistir Dragon Ball inteiro. Então, assim, existe muito essa questão de, assim, está muito mais acessível, está muito mais fácil e muitos deles têm uma linguagem, às vezes, do público mais jovem, né? E além disso, a gente atualmente tem um mercado de mangá que não é o ideal, mas está num caminho razoável para nós termos leituras para todas as faixas etárias. Quadrinho é um pouco mais difícil, a gente tem muita coisa interessante, tem muito material para faixas etárias, só que às vezes é mais difícil assim, a gente conseguir falar para uma criança, pega esse super-herói aqui e dá uma lida, entendeu? Então eu tenho essa visão que assim, ambos são extremamente bons, assim como os demais, só que eu tenho essa sensação de que o mangá estar mais em voga, a gente ter mais opções da criançada se introduzir ao universo dos desenhos com o anime, faz com que ele queira ler aquele material base do anime muito mais fácil, entendeu? Assim como na minha época, por mais que eu já gostasse de mangá, ver muito desenho de quadrinho me deixasse curioso para ler os quadrinhos, entendeu? A ponto de hoje em dia eu ler quadrinho e amar quadrinho também, tá? Eu só acho que você não tem que cair na falácia ou no velho conto que algumas pessoas falam de nossa, mas o mangá não é, mas o mangá é muito bom, ou do cara muito classudo de quadrinho ou de herói que acha que nossa, mangá é inferior porque mangá é preto e branco, mangá é para quem tem preguiça de ler, porque esse tipo de falácia, por exemplo, ele já denota que a pessoa nem quadrinho lê. Tá? Porque inclusive quando a gente fala em, por exemplo, HQs gerais, a gente está falando de graphic novels, está falando de coisas assim que não são escopo heróis, que tem muito conteúdo bom, cara, tem muito conteúdo bom, tá? Isso até falando de quadrinho lá de fora. E aí você pega e vê um cara que fala, não, mas o mangá ele é preto e branco. Aí você olha e fala, caralho, o cara nunca leu um Box Brown na vida dele, o cara nunca leu um Chabuté. Chabuté, boa parte das obras do cara é preto e branco, entendeu? Você falar às vezes de preguiça narrativa é você não se dedicar às vezes a ler o seu próprio quadrinho, o próprio balão. Falar de diálogo, irmão, na moralzinha, se você é um desses que pensa assim, só fica quietinho, discorda dessa opinião, desse mercado da sua casa, na moral, porque assim, a gente tem que entender que uma coisa não desmistifica a outra e tipo assim, não isenta. É muito legal às vezes você apresentar o mundo dos mangás pra uma pessoa e depois a pessoa tá ali no mundo dos mangás curtindo, você ir lá e indicar um quadrinho,
você indicar um super-herói, até mesmo alguma coisa da aula infantil para que a pessoa conheça. Isso expande. E é muito bacana você saber que você está expandindo a via de conhecimento de alguém. Entendeu? Então, assim, não seja esse tipo de pessoa zoada que fica, nossa, mas as pessoas precisam apenas ler o que eu acho bom, o que eu não acho, ela não precisa. Não, a pessoa precisa ler aquilo que pra ela é interessante, entendeu? Uma porta. Leia. Eu vou focar muito nisso, tipo, eu tenho minhas preferências, obviamente, mas o meu foco atual é muito isso. Leia. Que seja um volume de mangá por mês, mas leia. Porque enriquece muito. Às vezes você quer começar a ler mangá, cara, quer começar a ler mangá, se quiser eu até monto aqui lista. Começa por isso, isso e isso. Putz, Paulo, eu já li o quadrinho e tal, quero um negócio mais sério. A gente caça pra você também sem problema, mas não se acanhe não. Seja feliz fazendo aquilo que te faz feliz, né? Então, putz, eu gosto de ler meu mangazinho, Paulo. Você vai... Não, seja feliz lendo seu mangazinho. Algum dia você vai falar, poxa, eu queria conhecer alguma coisa diferente. Falar, tá aqui, ó, esse mangazinho, esse manhuazinho, às vezes, para você vir e ir conhecendo outras coisas e se desbravando. Porque a graça da leitura, gente, e até falando um pouco disso, é você perceber que sim, é tudo cíclico. Né? Hoje é os mangás, daqui a algum tempo pode vir aí os quadrinhos coreanos, né? Os manhuás, ou até mesmo as webtoon, a gente não sabe. É a mesma coisa quando a gente fala em literatura na parte de livro. É muito cíclico. Ninguém nunca sabe, nunca ninguém vai ficar tipo, nossa, é sempre ali ao topo. Não, isso muda com o tempo. Porque assim, a forma de se ler, a forma de se consumir o conteúdo muda. Né? E a forma como algumas coisas ficam acessíveis também muda. Posso ter cagado muita regra aqui? Posso. Mas é um ponto de vista meu, né? Então até eu tô falando que é opinativo e é meu ponto de vista. Mangás vão se vender mais por um tempo. E talvez esse tempo dure pra cacete. E cara, tá tudo bem, tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pro cara que quer ler um Alan Moore, tem espaço pra um cara que quer ler um Tite Kubo, tem espaço pra um cara que quer ler Masami Kurumada, tem espaço pra cara que quer ler Maurício de Souza, tem espaço pro cara que quer ler as obras do Ziraldo, e por aí vai. E essa é a graça do mercado. O que a gente tem que parar é de pensar assim, pô, mas uma coisa vende mais que a outra porque o povo não é letrado. E sim, teve gente que falou, que comentou isso na internet. Se você procurar, você vai esse tipo de comentário horroroso. Mas a gente tem que parar de pensar que é isso e começar a entender que assim, o pessoal vai evoluindo e a leitura ela sempre vai se dando de forma diferente para cada um. Pra mim foi com os quadrinhos da Disney, com os quadrinhos da Turma da Mônica, que minha avó tinha, né, que eu ia lendo e com o tempo virou um amor, por exemplo, pelos mangás, com o tempo esse amor pelos mangás foi se desenvolvendo, hoje em dia eu leio de tudo. Né? Hoje em dia, se você me dá um Jodorowsky, eu vou sentar e vou devorar. Se você me der um Milo Manara, eu vou sentar e vou falar, caraca, mano, o maluco é visionário nisso, nisso e nisso. Se você me der um Box Brown, eu vou sentar e vou ler. Inclusive, pra quem não me segue, eu postei hoje que chegou 2 Box Brown, meu. E eu só queria falar de Box Brown pra falar disso. Se você pegar meu Kindle, você vai ver que tem de tudo, entendeu? Tem, tipo, assim, tem quadrinho italiano, tem quadrinho brasileiro, tem de tudo. Porque, assim, com o tempo você vai expandindo, e à medida que você expande sua vontade de ler, você quer conhecer coisas novas, e coisas novas dentro da sua pegada, entendeu? Então assim, ai Paulo, eu comecei a ler mangá por causa do Junji Ito, do Jorginho. O que eu leio depois de mangá? Mano, vai pra Shintaro Kago, vai pra Usumaru Furuya, vai indo pra esses mano também na linha de terror, se você gosta. Puta, Paulo, mas eu quero ler a área de quadrinho, irmão. Tem o Dylan Dog lá pra você ler no Fumetti, nas Bonelli. Putz, tem um vampiro americano na linha da DC Vertigo. Então, assim, você tem escopos pra indicar pra esse cara. Entende? Você ao invés de olhar e falar, pô, o mangá tá vendendo mais porque a galera é preguiçosa. Irmão, aqui tem uma galera entrando. Eu posso também apresentar outras coisas para ele dentro de outras linhas. Porque enquanto a gente tem um debate besta, né, de uma galera idiota aqui no Brasil querendo debater isso, lá fora é muito interessante que lá fora a gente ganhou a linha de bolso, né? A DC fez a DC de bolso pensando nisso. As outras editoras também estão fazendo linhas de bolso pensando justamente no sucesso que os mangás vêm fazendo. Então a gente faz um bagulho menorzinho, pra quê? Pra galera ficar com vontade de comprar. A gente fecha arcos ali pra galera comprar e conhecer. Então essa tem que ser a ideia. Entende? E ao invés da gente ficar, ai, mas meu Deus, a galera não quer mais ler mangá, não quer mais ler quadrinho. Eu não quero que leia mangá, eu quero que leia meus quadrinhos.
mano, vamos pegar isso aqui e falar, puta, uma porta de entrada e vamos puxar essa galera pra nós? Isso eu falo como alguém que lê quadrinho também, tá? Eu acho a galera do mangá também firmeza em alguns casos, né? Mas é uma galera que é mais chata pra algumas coisas. Mas assim, se a gente pode puxar essa galera, por que a gente vai afastar? Entendeu? Vice-versa. Por que eu vou afastar um cara do quadrinho se eu posso dar um jeito de trazer esse cara pro meu lado e fazer ele aproveitar? Entendeu? Então, no fim das contas, no fim do dia, entre os frigidos e os ovos, a gente precisa que a galera entenda isso e faça o melhor proveito possível da leitura, entenderam? Então, assim, essa é a reflexão que eu quero deixar, não sei se ficou muito claro, mas assim, que tá vendendo mais é mangá no momento, é muito anticíclico, daqui a algum tempo pode, sei lá, os quadrinhos infantis voltarem a dominar. Entendeu? Pode do nada os quadrinhos de herói começar a vender bem de novo. Tudo vai depender, gente. Tem uma série de fatores que pode tornar uma venda de uma coisa maior e outra não. Mas aqui, pra mim, um fator determinante nesse caso é os animes, eles vieram pra ficar e eles estão mostrando isso muito fortemente só pelo investimento que muitos streamings fazem, Prime Video, HBO Max, Netflix. Então, tipo assim, você tem muito anime rodando nessas plataformas pra galera ter portas de entrada. Então, tipo, se você tem uma porta de entrada muito grande de obras boas, é óbvio que a galera vai querer conhecer de onde veio aquilo, entendeu? Assim como no período de herói, tem uma galera querendo correr atrás de quadrinho pra conhecer. Só que aí você também tem que ter uma estrutura muito bem pensada, tipo, uma galera pra ser bem receptiva e por aí vai, entendeu? Então, assim, pra mim, eu acho interessante. Eu acho que o que a gente tem que olhar no geral é se tem mais gente lendo. Eu quero que tenha mais pessoas lendo. Eu quero que mais pessoas conheçam. E se possível que a gente tenha mais gente conhecendo, inclusive obras digitais, para ajudar mais ainda a popularização do digital no Brasil. Tá certo? Essa é a minha opinião, assim, de uma forma geral. Valeu até mais que esperado, achei que ia falar menos. Né? E para notícia eu vou deixar só essa aqui mesmo, de notícia polêmica. Podia ter caçado outras, poderia, mas não quis caçar. E para finalizar, galera, eu vou contar para vocês uma ideia que eu tive. Quem ouviu o podcast de número 150, também conhecido como podcast que saiu na sexta-feira passada, lembra que eu fiz uma promessa de falar de filmes nacionais, certo? Todo mundo vai falar, certo? Então, eu tenho que ver os filmes do Oscar, né, porque eu já tinha pensado nisso. O pessoal do meu grupo do Scooby, que esse episódio eu vou mandar pra eles ouvir só esse final, eles estão, que a gente tem um grupo lá de leitores que a gente conheceu todo mundo por causa do Scooby, né, que é o aplicativo de livros, e a gente meio que bate nosso papinho aleatório lá, e em um dado momento a gente teve a ideia brilhante de falar dos filmes do Oscar. Inclusive eu estou devendo ver o filme que a galera tinha votado lá, porque eu falei, volta aí, eu assisto. E nisso ano passado a gente fez isso de certa forma, e foi bem legal, né, e tal, e esse ano a gente quer fazer de novo. Só que aí eu, como produtor de conteúdo, pensei, como que eu posso fazer isso de uma forma que una o útil ao agradável? E aí vem o que eu vou contar pra vocês, que alguém vai me cobrar, né, que é o quê? A minha ideia, pra mim, é assistir todos os filmes da categoria de melhor filme internacional e melhor animação. É o que também dá dentro do meu tempo, entende? Eu não vou inventar moda que reinventar a roda. Eu não tenho tanto tempo livre, infelizmente, ainda tenho outros conteúdos para trabalhar. Então, dentro do que eu posso, eu pretendo ver todas essas categorias. Ano que vem, se for o caso, a gente coloca um documentário e tal. Mas esse ano isso, e se sobrar um tempo, eu quero colocar também os curtas-metragens, mas aí eu vou focar especialmente nas 3 categorias mencionadas. Com base nisso, eu pretendo produzir conteúdo de cada uma delas. Então, sim, ou vai ter algum texto, ou vai ter algum mini vídeo, né, um Reels, ou teremos episódios de podcast sobre os filmes do Oscar. E essa será a jornada do Raposo rumo ao Oscar. Um novo quadro que estou criando. É um quadro por podcast? Não. Mas todo filme de Oscar que vier a ser gravado, o título do episódio será A Jornada do Raposo rumo ao Oscar 2026, o nome do filme. Então não adianta, se vocês verem esse título, vocês falarem, nossa, mas você não tem mais o que falar. Tenho, mas a minha jornada até março, aí a data do Oscar, é esses episódios. Por que eu não vou me comprometer a lançar todos os filmes? Porque senão a gente vai ficar, tipo, quase 2 meses só falando de Oscar.
E por um lado é interessante, porque vocês vão conhecer muitos filmes, mas pra mim vai ser muito desgastante, porque em partes eu também quero ter esse prazer de assistir filme do Oscar pra comentar depois com meus amigos e tal, mas assistir pelo prazer também, não só pra ficar nessa neura de gravar conteúdo. Inclusive, tem um livro que eu tô terminando, eu também mencionei isso no meu Instagram, mas tem um livro que eu tô terminando que a ideia dele é, no máximo, faço uma resenha, mas tipo, eu não quero gravar conteúdo sobre, porque ele foi um livro que eu peguei pro meu lazer, e eu tô amando ler, entendeu? Tem muito livro de Star Wars que eu tenho pra ler que eu quero ler pelo meu lazer, não pra produzir conteúdo. Eu entendo quem gosta, gosto muito de Star Wars, entendo quem gosta, entendo que às vezes até espere que eu produza conteúdo sobre, né, que ou se eu falar isso agora espere, mas assim, tem muita coisa que eu vou deixar para ter no lazer, porque se eu não dividir, falar assim, tudo que eu tenho na estante para ler é para conteúdo, vai virar trabalho e com o tempo eu vou ficar meio assim, nossa, eu não quero fazer. Então, para equilibrar, algumas coisas vai virar, algumas não. Um episódio, obviamente, que eu já prometo para vocês, na verdade, 2, Agente Secreto e Pecadores, vou fazer podcast de ambos, tá? Esses 2 eu prometo. Se tiver algum que vocês queiram, já pede que eu estude a possibilidade. Na melhor animação, obviamente, eu farei de Guerreiras do K-Pop. Farei de... Provavelmente das animações eu vou fazer de todas. Só talvez não Zootopia 2. Talvez não. Preste bem atenção. Talvez, não é uma certeza. Mas animação, acho que as demais todas eu vou fazer, cara. Porque... Enfim. Provavelmente eu vou fazer. Então, existe a possibilidade sim de termos episódios extras nesse mês entre esse final de fevereiro e começo de março. Não espero que ocorra, porque assim, zoa um pouco meu cronograma, zoa um pouco até meu ritmo de gravação, porque agora eu peguei a mania de conseguir gravar meia-noite, tá num gás do cacete, então assim, pode ser que role, não é uma promessa. Mas 2, assim, de todos, eu prometo 2 ou 3. Vou colocar 3, fora as animações, que é Valor Sentimental, Agente Secreto e Pecadores. Esses 3 eu realmente prometo ter um episódio. Os demais eu ainda vou ouvir, tá? Os do ano passado, dos anos eu não fiz. Em algum momento, se vocês quiserem, ao longo do ano, eu trago alguns episódios sobre alguns deles, tá? Até porque o do ano passado eu não fiz porque o podcast tava meio que em hiato, né? Mas em detalhe, tá bom? Então assim, gente, basicamente, esse foi o meu episódio aí pra uma pauta livre. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, comenta assim, ó, Paulo. Uhul. Vou fazer um podcast menor quando for uma pauta livre, que já vou entender que assim, você achou o tempo muito longo. Tá? Mas só reforçando que se você chegou até aqui e não deixou um like, não deixou seu sininho ali, não deixou sua inscrição, faça isso, pelo amor de Deus. Me ajuda a te ajudar. Porque você tá aqui nesse episódio até agora e você não deixou aí um gostei, não deixou uma avaliação. Avalie o podcast, eu garanto que vai ser muito bom. Tá bom? Lembrando sempre pra vocês, galera, o Comentando ele é um podcast semanal, com 3 episódios. A duração era pra ser menor, mas ultimamente os episódios estão ficando longos e eu não tô nem reclamando. Inclusive, uma pessoa que provavelmente vai ouvir esse podcast até o final e ela vai falar que eu mencionei ela no final é o Luca. E o Luca não fica triste também porque ele ouve os episódios de meia hora e fica feliz. Tá bom? Mas é aquilo. Sexta-feira eu volto. Vai ser um filme nacional? Não sei. Eu espero que seja. Se não for, semana que vem a promessa se mantém vigente. Mas sim, teremos sim podcast de filme nacional. Tá? Como eu sempre digo, Comentando ele está nos principais agregadores, então não deixa de ouvir. Por hora é isso. Um abraço e até a próxima.